Bom dia, pessoal. Como eu falei para vocês, eu faria um novo vídeo, da parte do anexo da resolução COFEN 564 de 2017. Então, ela começa com um preâmbulo. O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais, norteou-se por princípios fundamentais que representam imperativos para a conduta profissional e consideram que a enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde. Então, a parte da enfermagem é indispensável ao serviço de saúde, E tem como responsabilidade a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e de doenças e o alívio do sofrimento. Proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade. Organiza suas ações e intervenções de modo autônomo ou em colaboração com outros profissionais da área. Tem direito à remuneração justa e a condições adequadas de trabalho que possibilitem com um cuidado profissional seguro e livre de danos. Sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício da profissão, o que inclui os direitos da pessoa, a vida, a saúde, a liberdade, a igualdade, a segurança pessoal, a livre escolha, a dignidade e a ser tratada sem distinção de classe social, geração, etnia, cor, crença religiosa, cultura, incapacidade, deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, convicção política, raça ou condição social. Inspirado nesse conjunto de princípios, que o Conselho Federal de Enfermagem, no uso das suas atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 8, inciso 3, da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, aprova e edita essa nova revisão do CEP, exortando os profissionais de enfermagem a sua fiel observância e cumprimento. Então, ela vem falando sobre os princípios, que a enfermagem ela é comprometida com a produção e gestão do cuidado, prestados nos diferentes contextos socioambientais e culturais, em resposta às necessidades da pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico, científico e teórico-filosófico. Exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética, e participa como integrante da equipe de enfermagem e de saúde na defesa das políticas públicas, com ênfase na política de saúde que garanta universalidade de acesso e integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa do serviço de saúde. O cuidado da enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão, nas ciências humanas, sociais e aplicadas, e é executado pelos profissionais na prática social e cotidiana de assistir, gerenciar, ensinar, educar e pesquisar. Então, esse é o papel do enfermeiro durante a assistência, Ele assiste o paciente, gerencia ali o cuidado, Ensina, educa, faz educação em saúde, pesquisa, E aqui vem o capítulo 1, dos direitos. Qual que é o direito dos profissionais de enfermagem? Artigo 1. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Então, aí tá, um dos direitos dos profissionais, que é o que a gente vê que muitas vezes não acontece, O profissional ser tratado aí com liberdade, exercer a enfermagem com liberdade, sem discriminação. Muitas vezes os profissionais são discriminados no momento do seu serviço,
né? Sem até perceberem, né? Artigo 2. Exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Aí também outra parte, né? Livre de riscos e danos. Muitas vezes o local de trabalho dos profissionais não tem, não é livre de danos, de violência. Às vezes o profissional sofre não é violência física, mas psicológica, né? Tanto por parte do paciente como por parte de outro profissional, né, que se acha superior ao profissional de enfermagem, e isso causa danos também ao profissional de enfermagem. Artigo 3. Apoiar ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros de limites da legislação vigente. Então, ele tem direito também, né, a participar aí de movimentos de defesa, né, da classe. Artigo 4. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Artigo 5. Associar a exercer cargos e participar de organizações da categoria de órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendido aos requisitos legais. Artigo 6. Aprimorar seus conhecimentos técnicos científicos e ético-políticos, socioeducativos, histórico e culturais que dão sustentação à prática profissional. Artigo 7. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. 8º. Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrências de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Artigo 9º. Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem de forma fundamentada, quando impedido de cumprir o presente Código, a legislação do exercício profissional e as resoluções, decisões e pareceres normativos emanados pelo sistema COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem. Então, se tiver algum momento que o profissional foi impedido de cumprir as normas, as regras formuladas pelos conselhos, ele tem direito de recorrer no conselho. Artigo 10. Ter acesso pelos meios de informação disponíveis às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, bem como participar de sua elaboração. Artigo 11º. Formar e participar da comissão ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Artigo 12. Abster-se de revelar informações confidenciais que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional. Então, aqui é um direito, tá, do profissional de abster de revelar informações. Se chegar qualquer pessoa pedindo informações sobre o paciente, ele tem o direito de se abster. Tá? Então, o direito, de acordo com o Código de Ética do profissional, ele tem direito. Ele não pode ser movido a falar nada se ele não quiser, certo? Artigo 13. Suspender as atividades individuais ou coletivas quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, se o local de trabalho não oferecer condições seguras para esse exercício do profissional, ele tem direito, né, de suspender suas atividades. Né? Se não oferecer parâmetros de proteção, como luvas, sabe, assim, seguras mesmo para o profissional, ele tem direito de suspender as atividades, salvo se urgência e emergência. Ele não pode deixar de atender uma situação de urgência e emergência. Artigo 14.
aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado da pessoa, família e coletividade. Essa parte entra, né, os relatórios. A gente tem que sempre estar avaliando se o paciente está melhorando, né, relatório de enfermagem, relatório de cuidados, documentar tudo que a gente faz com o paciente. Artigo 15. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou indiretamente relacionada ao exercício profissional da enfermagem. Artigo 16. Conhecer as atividades de ensino, pesquisa e extensão que envolvam pessoas ou local de trabalho sob sua responsabilidade profissional. Artigo 17. Realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. Artigo 18. Ter reconhecida sua autoria ou participação em pesquisa, extensão e produção técnico-científica. Artigo 19. Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevista, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Então, a gente tem essa liberdade aí de mídia, né, hoje em dia. Artigo 20. Anunciar a prestação de serviços para os quais detém habilidades e competências técnico-científicas legais. Artigo 21. Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Então, você tem o direito de ser negado a ser filmado. Se algum parente, alguma pessoa estiver filmando e você não se sentir à vontade com aquilo, você tem esse direito, você pode recorrer ao seu conselho, né? E se negar a ser filmado. Isso é um direito seu, da profissão. Artigo 22. Recusar a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, você pode se recusar a fazer atividades que são de outros. Não é de sua competência profissional, não é do enfermeiro, não é atividade do técnico, do enfermeiro, não precisa fazer, deve se recusar, né? É um direito da pessoa se recusar a fazer atividades que não ofereçam segurança e não sejam da competência profissional. Artigo 23. Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da relação profissional-usuário quando houver risco à sua integridade física e moral, comunicando ao Corém e assegurando a continuidade da assistência de enfermagem. Então, se acontecer um caso de violência de paciente profissional, né, o profissional pode, né, requerer a quebra de vínculo ali daquele usuário, né, não atender ele, mas desde que outra pessoa venha assegurar a continuidade da assistência daquela pessoa. Então, é um direito também do profissional da enfermagem. Vou fazer outro vídeo do capítulo 2 para não ficar muito extenso. Vou falar sobre os deveres, tá bom? E é isso.